Muito bom dia, meus amigos. Estamos juntos mais uma vez para mais um vídeo, como fazemos todos os domingos, sempre falando de um capítulo da Bíblia. E hoje cá estamos no 27º capítulo do livro de Gênesis. E nós vamos hoje falar um pouquinho sobre essa história, mas antes eu não deixo de lembrar você que ainda não se inscreveu em nosso canal. Lá no YouTube, você digita Antônio Lima Braga Júnior, vai aparecer o nosso canal. Você faz a sua inscrição, clica no sininho lá para receber notificações de novos vídeos. E aí você será notificado todas as vezes que eu postar novos vídeos. E o vídeo que você assistir, curta, compartilha, enfim, comenta, nos ajuda aí a propagar a palavra de Deus, tá bom? Estamos também no Facebook e no Instagram. No Facebook eu posto o capítulo durante a semana e quem gosta de ler vai lendo comigo de segunda a sábado e aí nós temos esse bate-papo aqui aos domingos. Também estamos com vídeos curtos todos os dias nessas plataformas e aí você também pode nos acompanhar, tá bom? Como eu disse, 27º capítulo do livro de Gênesis, e aqui nós temos a história da bênção concedida a Jacó em lugar de Esaú. Como nós vimos em outras semanas, os dois eram irmãos gêmeos. Entretanto, Esaú nasceu primeiro e seria o primogênito. Mas Deus havia prometido que Jacó seria abençoado. Ao lermos este relato, percebemos como a palavra de Deus nos confronta e nos ensina, mostrando tanto as falhas humanas quanto a soberania divina. Isaac já estava idoso e com a visão enfraquecida, e aí ele chama seu filho Esaú e pede que prepare uma comida saborosa para ele, para que então conceda a bênção antes de morrer. Rebeca, a sua esposa, estava ouvindo a conversa. Ela instruiu seu filho mais novo, o Jacó, a se passar por Esaú, trazendo a refeição e recebendo a bênção em seu lugar. Jacó, a princípio, hesita, mas acaba obedecendo a sua mãe. Ele veste as roupas do seu irmão Esaú, cobre as suas mãos com peles de cabrito, porque o seu irmão era peludo e ele não, e se apresenta diante do seu pai, que estava com a visão turva e bem velho. O pai, a princípio, fica desconfiado, mas pergunta várias vezes, mas finalmente se convence e abençoa Jacó. Quando Esaú retorna e descobre o que aconteceu, chora amargamente e pede ao pai uma bênção também. Isaac, porém, declara que Jacó já havia recebido a bênção principal. Pode soar estranho hoje, né? Nós temos nossos filhos, eu só tenho uma filha, mas algumas pessoas têm vários filhos. Você fala assim, mas como assim? Ele não poderia também abençoar o outro filho? Mas essa bênção que ele estava dando era a bênção para o primogênito. Essa bênção principal. Não quer dizer que ele não ia abençoar o seu filho, mas a bênção de primogênito ele já havia dado para Jacó. E a partir daí, nasce uma grande rivalidade entre os irmãos, e Esaú decide matar seu irmão Jacó, que precisa fugir para a casa de Labão. Labão era o seu tio. Ao meditarmos nesse capítulo, vemos como todos os personagens envolvidos revelam tanto virtudes como fraqueza. A Bíblia Sagrada é um livro fantástico porque ela não esconde as fraquezas dos seus personagens. Ela não é um livro assim, de pessoas santas sem nenhum defeito. Ela conta tudo o que aconteceu. Se você for lendo a Bíblia, você vai ver histórias assim que você fica estarrecido. Mas Deus permitiu que essas pessoas fossem reveladas em suas fraquezas para que pudessem nos orientar em nossa vida. E ao nos colocarmos dentro dessa narrativa, aprendemos lições preciosas para a nossa caminhada com Deus. A fragilidade de Isaac. Isaac, homem de fé, filho da promessa, é aquele que o seu pai levou ele presenciou um dos maiores exemplos de fé. Esse Isaac aparece aqui como alguém vulnerável. Sua visão física estava fraca, mas também a sua percepção espiritual estava fraca. Como assim? Ele desejava abençoar Esaú. Esaú, filho mais velho, ele queria abençoar Esaú.
mesmo sabendo que Deus já tinha revelado para ele que o mais novo seria abençoado. Está lá em Gênesis 25, 23, como nós já vimos na semana retrasada. Nós também muitas vezes deixamos que nossas preferências pessoais ou sentimentos humanos nos conduzem em vez de nós submetermos à vontade de Deus. Deus está falando para você seguir por aqui, mas você vai por aqui. Deus está te orientando para ir por aqui, mas você vai por aqui. Ah, mas, venda esse carro velho, mas você gosta do carro velho. Venda essa casa, mas você gosta dessa casa. Você às vezes quer comprar algo que não vai te servir para nada. Deus só falta parar e falar assim: filho, você quer mais o quê? Que eu tire o seu dinheiro do seu bolso? E você continua insistindo, porque nós esquecemos daquilo que Deus falou em nosso coração. Quantas vezes nós insistimos em planos que parecem bons aos nossos olhos, mas não correspondem ao que o Senhor já revelou? Quantas vezes nós queremos trocar de emprego e muitas vezes o emprego que nós temos é aquilo que Deus quer? Assim como Isaac, precisamos reconhecer nossa limitação e dependermos da direção divina. A astúcia de Rebeca. Rebeca, por sua vez, demonstra zelo pelo cumprimento da promessa, mas age de forma enganosa. Ela instrui Jacó, seu filho mais novo, a mentir e enganar o próprio pai. Sua intenção era garantir que a bênção fosse dada ao filho escolhido, mas o método que ela utilizou trouxe dor e divisão à família. Aqui aprendemos que não basta querer o que é certo, precisamos também agir de maneira certa. Nós não podemos justificar meios errados em nome de fins aparentemente corretos. A fidelidade ao Senhor exige obediência plena, tanto no propósito quanto no caminho. A insegurança de Jacó. Jacó, cujo nome significa suplantador, mostra sua tendência à insegurança e ao engano. Ele teme ser descoberto, mas ainda assim segue o plano de sua mãe. Ao se apresentar diante de seu pai, mente repetidas vezes dizendo ser seu irmão Esaú. Podemos nos identificar como Jacó quando buscamos atalhos, quando tentamos conquistar bênçãos por meio de nossas próprias estratégias, em vez de confiar na providência divina. Muitas vezes nós desconfiamos que se nós dermos aquele jeitinho, nós vamos conseguir alguma coisa, aquela ligação, olha, o camarada lá que eu estou interessado em fazer um negócio com ele, vai passar naquela rua, eu vou dar uma incerta para conversar com ele. Às vezes você está criando atalhos que não é da vontade de Deus. Muitas vezes nós queremos acelerar os processos, manipular as situações ou controlar o resultado, esquecendo que Deus é fiel para cumprir aquilo que Ele prometeu. Ele vai te colocar naquele caminho se for da vontade dEle. A dor de Esaú. Esaú, ao perceber que perdeu a bênção, chora com grande amargura. Quando eu era menino, que eu li esse texto pela primeira vez, eu fiquei com pena de Esaú. Ele implora ao pai por alguma palavra de favor, mas descobre que a bênção principal já havia sido dada a seu irmão. Sua dor nos lembra que há momentos em que escolhas e atitudes têm consequências irreversíveis. Nós também precisamos estar atentos para não desprezar aquilo que é sagrado. Sabe por quê? Nós, no capítulo 25, há 2 semanas atrás, nós vimos que ele vendeu seu direito de primogênito por um prato de lentilha. Ou seja, ele estava colhendo aquilo que ele plantou, mostrando que não tinha, ele mostrou que não valorizava plenamente o que Deus havia concedido para ele. Porque ele tinha um irmão gêmeo no ventre da sua mãe, era ele o irmão. Ele nasceu primeiro, todos os benefícios do primogênito seriam para ele, mas ele não deu valor. Agora ele estava colhendo o que plantou. Quando eu compreendi isso, eu mudei o meu conceito, porque até então eu tinha muita dó de Esaú. Quantas vezes nós, por causa de desejos imediatos, renunciamos às bênçãos espirituais maiores? Né? Nós damos os nossos chiliques e passamos adiante que eu sou isso, não mereço isso que eu estou passando, e vai para outros caminhos e perdemos a bênção principal.
Ao refletirmos sobre esse capítulo, percebemos que todos os personagens nos ensinam algo sobre nossa própria vida. Vamos lá. Olha só, Isaac. Isaac, igual a ele, podemos estar cegos espiritualmente tentando seguir nossos próprios planos. Rebeca, semelhante a ela, podemos querer apressar o cumprimento da promessa, mas acabamos usando os meios errados, assim como Sara fez, e as consequências foram tão grandes. Jacó nos mostra que podemos cair na tentação de enganar para conquistar. E Esaú, quando nós desprezamos o que é santo, lamentaremos as consequências. Mas sabe, acima de tudo, vemos que Deus continua soberano. Mesmo em meio às falhas humanas, o Senhor cumpre seu propósito. A bênção dada a Jacó não foi anulada, porque fazia parte do plano divino. Isso nos mostra que, apesar das nossas fraquezas, a vontade de Deus permanece firme. Vivendo hoje à luz de Gênesis 27, nós, como povo de Deus, somos chamados a viver de forma diferente. Esse capítulo nos desafia a buscar discernimento espiritual. Não podemos depender apenas de nossa visão humana, precisamos da direção do Espírito Santo para compreender a vontade de Deus. Também agir com integridade. Não basta nós desejar o cumprimento das promessas, precisamos andar em obediência à verdade. Confiar na providência divina. Deus é fiel para cumprir o que prometeu. Não precisamos manipular situações ou recorrer a enganos. Valorizar as bênçãos espirituais. Não devemos trocar o que é eterno por prazeres momentâneos. A primogenitura espiritual que temos em Cristo é preciosa demais para ser desprezada. O capítulo 27 de Gênesis é um espelho para nós. Ele revela nossas fraquezas, mas também nos aponta para a fidelidade de Deus. Essa história nos faz reconhecer que somos falhos como Isaac, Rebeca, Jacó e Esaú. Contudo, também somos lembrados de que o Senhor cumpre os seus planos, mesmo quando nós erramos. Que possamos aprender com esse relato a depender mais de Deus, a agir com integridade, a valorizar as bênçãos espirituais que Ele nos concede, sem buscar atalhos, mas confiando no tempo e na maneira do Senhor. Devemos afirmar sempre que queremos viver não segundo nossos próprios enganos, mas segundo a palavra de Deus, querendo ser guiado pelo Espírito, valorizando o que é eterno e confiando que Deus é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele prometeu. Um bom dia, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos.